Algo que nunca falta em obras de ficção são chips. E caso você não saiba o que são, chip é uma expressão criada a partir da palavra relationship, sendo basicamente torcer para que dois personagens da ficção fiquem juntos até o fim de sua obra. E mesmo que seja uma prática que em alguns casos acaba sendo negativa para suas fandoms, como quando trazem a prática para pessoas reais ou quando atacam outras pessoas por terem opiniões de chips diferentes, causando as famosas guerras por chip, fato é que ainda tem o seu lado bom, principalmente dentro de bolhas mais saudáveis. E hoje eu estou trazendo uma lista com alguns chips populares de animações que não aconteceram, mesmo que parte dos fãs quisessem. E vamos começar falando de um casal amado há muito tempo pela sua fandom, que infelizmente não veio a se tornar realidade. O caso Lapdot, ou Lápis e Peridot. As duas começaram sua relação com o pé esquerdo, já que iniciaram como inimigas, com Peridot e Jasper a sequestrando. Mas com o passar do tempo, quando ambas se juntaram às Crystal Gems e passaram a viver juntas. Sua relação foi melhorando durante esse decorrer, com elas virando amigas, ou melhor, melhores amigas. Em um nível que, quando Lápis fugiu por medo dos diamantes, Peri se trancou no banheiro do Steven. Enfim, fato é que muitos da comunidade e até dentro da própria equipe de animação gostaria de ter visto as duas se tornarem um casal, e até mesmo ter visto sua fusão, apesar de ser algo mais improvável do que vê-las como um casal, já que Malaquita é algo que aconteceu com a Lápis. Então, provavelmente é cedo para ela querer se fundir novamente. E mais um canal que muitos dentro de sua fandom shippa é Deepcifica, o chip entre Deeper Pines e Pacifica Northwest, de Gravity Falls. Sendo uma dupla que começaram a shippar não apenas pela relação dos dois, mas também devido a um episódio da Mansão Northwest, que desenvolveu bastante a relação dos dois, levando muitos a shipparem eles, em geral por preferirem que ele ficasse com ela ao invés de ficar com a Wendy, por achar que o casal em questão não tinha tanta química, enquanto o Dipper e Pacífica têm alguns momentos que eles demonstram ter alguma química bem leve, mas ainda assim alguma coisa. Obviamente era um casal improvável, afinal o Dipper só foi ficar lá durante 3 meses, assim como sua irmã. Então qualquer relacionamento se desenvolver a níveis muito grandes era algo difícil. Falando na Wendy, o nosso próximo chip é Dipper e Wendy, que também boa parte da fandom ama. Sendo que Wendy foi apaixonite de verão de Dipper, com ele só parando de tentar impressioná-la após conversarem durante o episódio do bunker. Contudo, uma parte da fandom adoraria ter visto a dupla se desenvolvendo romanticamente, seja por já ter passado por algo similar, ou até mesmo por gostar da dinâmica que os dois tinham durante os episódios, com Dipper sempre tentando impressioná-la. E dava até para fazer isso se desenvolver de alguma forma, porém acredito que acabaria ficando meio clichê, talvez, de certa forma. Então, de certa forma, eu acho que foi melhor o desenvolvimento que teve com o Dipper não ficando com ninguém e tendo aquele mini arco dele de um episódio que eles viajaram por várias atrações que tinha no Oregon. Outro chip que muitos da comunidade queriam que tivesse acontecido é Zutara, no caso o chip entre Zuko e Katara. Em geral, devido a algumas cenas específicas que eles têm algum desenvolvimento de relacionamento, principalmente romântico, como quando o Zuko devolve o colar da Katara para ela, ou quando eles ficam presos nas cavernas de Ba-Sing-Se, ou até mesmo quando Zuko leva a Katara para encontrar a pessoa que matou a mãe da Katara. Inclusive com alguns desses momentos realmente tendo um teor romântico que foi inserido pelos roteiristas. Então não é um chip surpreendente de existir, já que é algo que os roteiristas quiseram criar como se fosse meio que um triângulo amoroso. Então não é algo estranho de ocorrer, apesar de não ser um chip que eu goste tanto. Mas um chip que é muito amado por sua comunidade é Gogol Tomago e Hiro Hamada, de Operação Big Hero. E, sinceramente, eu tenho uma leve dificuldade de entender a existência desse chip. Quero dizer, os dois não têm um grande desenvolvimento romântico, até mesmo momentos que poderia indicar que eles se tornariam um casal. Contudo, é fato que muitos dentro da comunidade gostariam de ver a dupla em questão junta. Talvez por serem os mais próximos em idade que estão ali no meio do grupo, ou só para ter alguém com quem shippar o garoto por não quererem shippar ele com a outra personagem feminina. Eu realmente não sei ao certo a razão pela qual o chip existe em si. Porém, é fato que ele existe e é amado por uma boa parte da
comunidade de Operação Big Hero, que não é tão grande, vale dizer. Mas um que muitos queriam que tivesse se concretizado é Mutano e Terra, da animação dos Jovens Titãs original. E a razão para isso é bem óbvia. Os dois combinam bastante, além de demonstrarem terem sentimentos amizade em diversos momentos durante a animação, inclusive com eles dois corando em diversos momentos ou até se preocupando com a segurança um do outro. Ambos claramente se amavam, pelo menos, até apesar de todos os pesares, como a Terra ser aprendiz do Slade e do alto sacrifício que ela fez e a aparente perda de memórias que teve no final. E claro, todos esses momentos entre eles fizeram a comunidade se par cada vez mais, mas infelizmente não é um casal que veio a se concretizar de fato, até pela série ter sido descontinuada / cancelada em sua 5ª temporada, apesar de ainda existir uma chance mínima de ter uma 6ª no futuro. E mais um casal que passou a ser animado com o fim de sua animação foi Marco e Jack, em Star vs a Força do Mal. Parte disso pela união de Stark ter sido uma das razões pela qual a animação veio a ficar tão ruim. Afinal, foi feito de forma corrida em geral, assim como todos os relacionamentos envolvendo o Marco na realidade. Marco e Jack, mesmo que tenha demorado um pouco para começar a se relacionar romanticamente, acabaram em cerca de um episódio por 0 motivos reais. Mesmo que o Marco tenha passado anos, muitos anos, ele é basicamente apaixonado por ela desde o jardim de infância até seus 15, 16 anos, para apenas acabar com ela do nada. Mas, claro, tem um motivo. Starco tinha que acontecer. Tinha que ter drama romântico, não podia ser feito apenas as aventuras e desenvolvimento da história, dos personagens, o romance deles com outros personagens sem ser eles e eles permanecerem apenas como amigos. Não, eles tinham que virar um casal no fim. Enfim, o fim conturbado da animação, junto ao fato da falta de razões para Marco e Jack terminarem, faz com que parte da fandom prefira esse chip do que Starco, ou até mesmo o Marco com a Kelly, que também tinha mais química do que Starco de certa forma, já que teve um desenvolvimento melhorzinho nesse sentido. E mais um chip que a fandom ama e não vê se concretizar é Luca-Net, no caso o chip entre Luca e Marinette de Miraculous. E a razão para a existência do chip é óbvia. Luca, além de ter mais carisma que o Adrian Agreste, é uma figura que gosta da Marinette e de quem ela também gosta. E diferente do que ocorre quando ela está com Adrian, ela consegue conversar com o Luca sem travar completamente, de forma até que tranquila, assim como consegue conversar com o Cat Noir. Os dois até chegaram a namorar durante um certo período, mas não é algo que teve grande aprofundamento durante a animação, sendo mais um caso que começou em um episódio e acabou basicamente no outro, ou durou 2, 3 episódios. Não foi algo que durou muito tempo, digamos assim. E até porque a vida dupla da própria Marinette dificultava o relacionamento deles, assim como ocorreu com Adrian e Kagami, que enfrentaram dificuldades por conta do Cat Noir, que por sinal também é muito shippado com a Marinette, já que o gatinho consegue ser mais carismático do que sua versão sem máscara também. Mas bom, esses foram os chips dessa lista. Caso vocês queiram mais chips de animação, deixem aí nos comentários, deixem um like e tudo mais. Se quiserem podem sugerir até chips que vocês acham que faltou. E nos vemos na próxima.